E olha só, pessoal, nos últimos meses, o município aqui de Campina Grande tem observado um aumento nos casos de Covid, o que acaba gerando preocupação. Diante desse cenário, a testagem surge como uma das ferramentas mais eficazes para a detecção precoce da doença, permitindo um diagnóstico rápido e preciso. De repente, uma notícia volta a aparecer no jornal. A Secretaria de Saúde de Campina Grande divulgou ontem mais um boletim epidemiológico. Foram realizados 390 testes rápidos e 95 positivaram para a Covid-19. Uma velha conhecida que já causou uma pandemia global volta a notificar como uma doença sazonal. Covid é uma doença que veio para ficar, né? A gente usou muito a frase o novo normal na época dos primeiros surtos de gravidade de Covid, mas a gente espera que Covid tenha uma sazonalidade bianual. Como assim? 2 vezes por ano a gente vai ter pequenos surtos de Covid. Então, o primeiro agora nesse começo do ano, o segundo é em torno de junho, entre junho e agosto. Neste momento, outra variante está circulando e os sintomas apresentados são diferentes. Nessa variante mais nova que a gente está tendo, chamada Arturo, apesar dela ter sintomas mais fracos e ter mais sintomas gastrointestinais do que o Covid mesmo, então a gente não espera as pessoas tendo aquele cansaço, aquela parte respiratória muito intensa, apesar de dar bastante tosse, de dar bastante espirro, de dar secreção, mas é mais dor de garganta, diarreia, dor no corpo e uma tosse seca mais prolongada. Embora alguns pacientes apresentem sintomas leves, a testagem continua sendo orientada. É uma doença que é muito importante a gente testar porque essa variante foi mais tranquila. Pode ser que no futuro a gente tenha uma variante mais grave. E a gente só vai notar que está relacionado a essas variantes quando a gente testa. Este laboratório foi o primeiro, ainda no período de pandemia, a realizar a testagem em drive-thru. No pico do contágio, 400 testes chegaram a ser realizados por dia, somente nesta modalidade. O serviço foi mantido e continua testando. Os testes, como as vacinas, vão sendo atualizados. Então, procurar um teste mais recente, para que ele não dê um falso negativo. E, se possível, se a suspeita continuar mesmo depois do teste, você deve fazer o teste que a gente chama o PCR-RESP-4, que ele pega tanto o COVID, como pega influenza A, influenza B e vírus sincicial respiratório. Que são os 4 vírus mais graves que a gente tem, principalmente em crianças. Além da testagem, as vacinas têm sido atualizadas e têm alto grau de segurança e proteção individual. As vacinas são muito eficazes. Se a gente puder dizer que existiu uma revolução na medicina, são as vacinas, né? E elas são muito importantes por vários motivos. É importante você manter um calendário vacinal bem atualizado de Covid, não só de Covid, mas também de influenza e tudo que você puder atualizar. Então, é uma oportunidade ímpar. Não tem efeitos colaterais assim significativos. Pode ter um pouco de dor local, febre de um dia, mas que vai valer muito a pena para todo mundo. Imunização é sempre o melhor caminho.